Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer um assunto assim bem sério que Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos meses, baseado num livro chamado Um Coração Ardente, do John Bevere. Inclusive, eu queria te convidar também a ler os livros do John Bevere, que realmente são livros fortes, sabe? Que tocam o nosso coração de uma forma que a gente fala: meu Deus, eu preciso mudar isso. Você é confrontado mesmo a olhar para dentro de si e ver aquilo que precisa de mudança, sabe? Ele fala umas verdades e umas coisas que você sente que vem direto de Deus pro seu coração. Pelo menos isso acontece muito comigo. Eu amo os livros dele. Bom, no vídeo de hoje é um tema sério. Eu quero até te falar que se você é uma pessoa que não tá nem aí pra sua vida e pra vida das pessoas ao seu redor, se você é uma pessoa que não quer ser confrontada, não quer olhar os seus erros, não quer mudar, não assiste os vídeos. Aliás, não assiste nenhum dos meus vídeos. Eu não tô aqui pra te passar a mão na cabeça, sabe? E dizer apenas que Jesus te ama, porque isso todo mundo sabe. Jesus ama, Jesus nos ama mesmo com os nossos defeitos, mesmo com os nossos pecados. Mas eu não tô aqui apenas para reforçar isso para você, porque você sabe, ele morreu na cruz por você e você sabe disso. Mas eu tô aqui para te confrontar. Da mesma forma que em um relacionamento íntimo com Deus que eu tenho, ele me confronta para me fazer olhar para dentro de mim, para os meus erros, para os meus pecados, para as minhas atitudes, para os meus pensamentos, para eu mudar, para eu ser uma pessoa melhor. Eu tô aqui nesse canal para fazer a mesma coisa na sua vida. Talvez esse vídeo fique um pouco longo e se você não quiser realmente assistir, segue a tua vida. Mas se você ficar, eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma que você entrou, porque Deus tem coisas muito fortes para falar com você hoje. Bom, nos dias de hoje, principalmente, nós temos vivido tempos onde se distanciar de Deus ou não se aproximar em um relacionamento com Deus, não ter intimidade com Deus é algo muito fácil. A gente perde esse contato, é muito fácil. As coisas, o mundo, a cultura, as circunstâncias, tudo faz com que a gente se afaste de Deus se a gente não realmente buscar intencionalmente estar com ele, sabe? O dia a dia vai atropelando, as amizades vão atropelando, o entretenimento vai te atropelando e você acaba que não ora mais, não conversa mais com Deus. E eu tô aqui para te falar hoje um pequeno motivo que faz com que você não tenha esse relacionamento com Deus, com que você não viva aquilo que Deus gostaria que você vivesse junto com Ele. Eu não poderia colocar todos os motivos aqui, já que são inúmeros, mas eu vou citar alguns e eu vou falar de um principal que é bem chocante. Bom, tudo que eu vou falar nesse vídeo é a partir do ponto onde o nosso Deus é o nosso próprio eu, onde o nosso Deus é nós mesmos, onde o nosso ídolo é nós mesmos. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que é idolatria? O que é ídolo? Então, ídolo é você adorar algo ou alguém e essa adoração esteja acima de Deus, acima de Jesus Cristo. E nós temos visto hoje, nós cristãos temos visto hoje, que realmente o nosso eu tem estado muito acima de Deus nas nossas vidas. E é disso que eu quero falar com você hoje. Sobre a idolatria que nós estamos cultivando na nossa vida, adorando a nossa própria imagem, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Sim, isso parece chocante, mas é a realidade. E como eu falei, eu não tô aqui para dizer que tudo é lindo, que Deus te ama e tudo é perfeito. Mas assim como Jesus levou uma cruz por nós, nós precisamos também carregar a nossa cruz diariamente. E isso quer dizer também, muitas das vezes, matar a nossa vontade, sabe? Realmente eliminar o pecado que está na nossa vida, que impede a gente de caminhar com Deus. Quando eu falo que nós somos um Deus para nós mesmos,
É porque nós queremos satisfazer a nossa vontade, os nossos desejos, nós queremos fazer aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos agrada, é tudo pra nós, sabe? Eu vou pregar de Jesus, mas qual que vai ser a minha imagem? As pessoas vão falar de mim. Aí você pensa em você. Eu quero sair porque eu quero fazer isso, tal coisa, porque eu quero me satisfazer, mas Jesus gosta? Não, mas não importa, eu quero me satisfazer. E é tudo em volta de nós, do nosso próprio umbigo, dos nossos próprios desejos, do nós. E nós acabamos criando um ídolo, sabe? Um bezerro de ouro, uma imagem que não é de Deus, e nós temos adorado essa imagem, que somos nós, a imagem que você olha no espelho todos os dias. E esse é o ponto, sabe? Tá além de pecar e se afastar de Deus. Você tem pecado no seu pecado normal, que todo mundo peca e já tem que se afastar de Deus, mas aí você vem se amando mais do que ama Deus, amando mais as suas vontades, os seus desejos, as suas coisas, mais do que você ama Deus. E cara, isso é idolatria. Isso é um veneno, isso é a raiz de todo o problema da sociedade, do mundo hoje, que todo mundo é egoísta, todo mundo olha pra si, ninguém quer saber de ninguém, todo mundo quer se satisfazer e que o problema é do outro, sabe? E eu não tô aqui pra pregar um evangelho mais ou menos, sabe? Um evangelho assim, eu vou pegar só as coisas bonitinhas que Deus falou e eu vou pregar. Não, eu tô aqui para pregar a verdade. O evangelho às vezes dói, sabe por quê? Porque ele fala a verdade e a verdade muitas vezes dói, mas ela é necessária, porque nada nesse mundo é tão forte do que uma verdade. E nós não estamos acostumados a lidar com a verdade. Então hoje, nos dias de hoje, é muito mais fácil você mentir pro outro do que você confrontar e falar, cara, isso não tá certo, eu não gosto disso, fulano, isso que você tá pensando tá tudo errado. A gente não quer ouvir a verdade dói, não é verdade? E mentir é tão simples, tão fácil, mas nunca se esqueça de que o pai da mentira é o diabo. Então não faça isso, não viva assim. A verdade pode doer, a verdade pode gerar rejeição na sua vida, mas não importa, ela é a verdade. E a verdade sempre vence, a verdade é a palavra de Deus, a verdade é aquilo que Deus criou. Eu nem sei porque eu tô falando isso, mas talvez por algum motivo Deus quer tocar no seu coração em relação a mentiras e verdades. E quando eu falei da gente servir a nós mesmos e não a Deus, ou até mesmo servir a nós mesmos e servir a Deus, lá em Mateus 6, no versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem como a gente servir a nós mesmos e servir a Deus, porque a gente vai desagradar a Deus. Sabe por quê? Porque o que nos agrada, muitas vezes, é o que desagrada a Deus. O pecado não agrada a gente? Se a gente não fosse tão agradado pelo pecado, será que a gente pecaria tanto? E quando a gente quer nos agradar, a gente vai automaticamente fazer coisas muito erradas. E a palavra de Deus é bem clara, não existe chance de servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro, não dá para servir a Deus e ao ídolo que é você mesmo. Não tem como, ou é um ou é o outro. Não tem como ser dividido, não tem como amar os dois de igual maneira. Porque é o que eu tô te falando, muitas coisas que te agrada, desagrada a Deus. Muitas coisas que você acha legal, não vem de Deus. Então, não tem como. Nós não podemos cair na mentira do diabo de que nós conseguimos agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, porque não dá, não tem como. O mundo é contrário à vontade de Deus. O mundo é contrário ao princípio e a tudo que Deus deseja para a nossa vida. O mundo é caído, o mundo é um lugar sujo. Não tem como viver no mundo, se satisfazer com as coisas do mundo e querer agradar a Deus. Aqui, em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. É isso que a
Bíblia. Se você crê em Deus, você crê na Bíblia. A palavra de Deus diz: não se amoldem ao padrão do mundo. Não sou eu que tô falando, gente. Não é uma menina pecadora que acha que é santa, não. Porque eu sou pecadora mesmo. Eu tô falando da palavra de Deus, do que Jesus deixou escrito aqui pra gente, do que o Espírito Santo, através das pessoas, deixou escrito aqui pra gente. Não se amoldem ao padrão do mundo. Não tem como a gente servir um Deus mais ou menos. Sabe, eu acho que um dos grandes pecados também que a gente comete é querer se aproximar de Deus pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele pode nos dar e não por quem Ele é. Gente, nós precisamos nos aproximar de Deus, servir a um Deus e amar a um Deus pelo que Ele é, não porque Ele pode nos dar. Sabe, é um amor interesseiro. 1 Coríntios 13 fala que o amor não tem interesse. Nós não podemos amar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, nos proporcionar, ou pela cura, ou pelo bem, ou pelo milagre. Não tem como. Nós precisamos adorar e aproximar de Deus, se conectar com Deus e servir a Deus por quem Ele é. Um Deus que te ama suficientemente para sacrificar o único filho com a morte mais dolorida da face da existência dessa terra. É esse Deus. É esse Deus que eu tô falando. Talvez agora você está pensando assim: ai, Thaís, é impossível fazer tudo o que agrada a Deus, é impossível ser santa, é impossível ser igual o pastor fulano, é impossível ser igual o padre ciclano. Eu não sei quem você se inspira, quem que você acha um grande homem ou mulher de Deus. Mas dá sim, a partir do momento que você renunciar ao seu ídolo eu. O seu ídolo que é você, as suas vontades. Você renunciar aquilo que precisa ser renunciado para você caminhar com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe os discípulos de Jesus, aqueles que estão aqui na Bíblia, aqueles lá que pregam o evangelho, que fizeram a revolução e que levaram o nome de Jesus aos confins da terra? Então, ele era que nem você. Ele era que nem eu. Eram pecadores, trabalhadores comuns, pessoas que não tinham nada demais, cheias de pecados, cheias de mentira, viviam uma vida torta. Era como eu e você. Eu tô falando de Deus pra você hoje e eu não sou ninguém. Eu não sou pastora, eu não sou pregadora, eu não sou ministra, eu não sou nada. Sabe? Eu não sou nada. Eu só sou uma pessoa que entendi aquilo que Deus queria pra minha vida e que entendi que Ele tem um chamado. E o chamado... eu posso falar brevemente aqui, talvez isso gere um outro vídeo, mas o chamado de Deus é para todos. Todos foram chamados para pregar o reino de Deus aqui na terra. Todos foram chamados. Eu, você, sua avó, seu tio, seu irmão, seu amigo, seu primo, seu vizinho, todos. Como você vai fazer isso? Aí é uma coisa individual sua com Deus. Aí vai ser um ministro, um médico, um advogado, um pastor, eu não sei. Aí a área que você vai atuar a gente não sabe, Deus sabe. Mas todos fomos chamados. E quando eu entendi isso, eu vim aqui diante dessa câmera para falar de Deus para você. E eu não sou ninguém melhor que ninguém, não sou melhor que você, não sou melhor que ninguém. Mas eu entendi que era Deus através de mim. É Deus que quer fazer, não sou eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas é Ele que quer fazer através de mim. E os discípulos eram a mesma coisa. Aquele pescadorzinho mentiroso, sabe? Com um monte de problema, com falta de fé, com um temperamento todo torto, todo explosivo, como era Pedro. Ele era que nem eu, que nem você. E ele foi escolhido. Paulo era um assassino de cristãos. Você tem noção? Você já parou para pensar que um dos caras que mais escreveu o Evangelho de Deus foi Paulo, um assassino dos cristãos? Cara, se isso não te confronta e não te dá um sentimento de, meu Deus, eu posso fazer tudo. Se eu me dispuser à vontade do Pai, eu posso fazer o que eu quiser. Não importa qual seja o seu pecado. Se você renunciar ao seu eu, se você renunciar ao seu pecado, à sua velha vida e se dispor, Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida. E você pode ser uma pessoa que vai ter um nome lembrado para o resto da vida, assim como Paulo, Pedro, João, Marcos, Mateus.
Samuel, Davi. Sério, você quer passar por essa vida e ser lembrado pelo quê? Ah, o cara que bebia bastante? Ah, a menininha que postava fotinho de fio dental na internet? Cara, me desculpa a sinceridade, mas, pô, Deus deu a vida por você. Ele mandou um único filho pra ter a pior morte desse mundo. E você não pode renunciar essas coisinhas que nem tem valor. Não tem valor, gente. Aqui vai passar assim, ó. Quando você vê, você já vai estar lá na eternidade. E lá na eternidade você vai ver para onde que você vai. E eu não tô querendo pregar aqui que você vai pro inferno. Mas eu quero te ajudar a olhar para sua vida hoje e mudar ela para que o futuro da sua vida esteja no lugar certo. Você esteja com Deus. A diferença entre nós e os discípulos de Jesus daquela época, que eles entenderam que para viver para Deus, eles precisavam morrer muitas vezes para eles mesmos, que é o que eu tô te falando. Às vezes, você gosta de ir em um barzinho lá, fazer tal coisa, e para agradar a Deus você não pode estar naquele lugar. Você não pode fazer determinada coisa. Isso é morrer para você mesmo. Não é cortar o seu braço, não é enfiar uma faca no seu peito. É tirar algo que você gosta. Isso é muito pouco. Jesus deu a vida. A gente tem que dar a bebida, a droga, o sexo. É muito pouco. No livro do John, fala também sobre a igreja primitiva, que foi a igreja, fundada pelos discípulos de Jesus. E ele fala sobre a diferença da igreja primitiva e da nossa igreja. A igreja primitiva era uma igreja contra a cultura. E a nossa igreja hoje é uma igreja subcultura. E o que é uma igreja contra a cultura? Eu vou ler aqui para vocês o trecho do livro. Contra a cultura é um grupo de pessoas cujo estilo de vida rejeita ou se opõe aos valores e padrões de comportamento dominantes na sociedade. Ou seja, verdadeiros cristãos, eles não são moldados pelo mundo, pela cultura do mundo, eles são moldados pela cultura do reino. Então ele vai ser contra a cultura do mundo, ele vai se opor à cultura do mundo, ele vai ser o ET da nossa sociedade, ele vai ser o esquisitão, sabe? E é pra ser mesmo, porque Deus diz também na palavra dele que se a gente é amigo do mundo, a gente é inimigo de Deus. Então que a gente seja amigo de Deus e inimigo do mundo. Subcultura é um grupo distinto de pessoas que ainda é parte de uma cultura, total existente. Embora haja alguma característica diferente nas pessoas desse grupo, ele ainda está conectado ao restante da sociedade. Ou seja, é aquelas pessoas que falam que é cristã, mas que tá fazendo tudo errado, que vai no culto no dia de domingo, de segunda a sábado faz tudo errado, só faz porcaria na vida, mas tá lá no domingo e diz que é crente. É essa pessoa que tá conectada com o restante da sociedade, ou seja, está moldada ao padrão do mundo, fazendo o que o mundo gosta, o que o mundo aplaude, o que o mundo fala que é certo. Então, sabe por que a igreja lá, primitiva, funcionava? Porque eles eram contra a cultura. E sabe por que a igreja de hoje não funciona? Porque ela é subcultura. Então, que mais cristãos possam se levantar e ser o contra a cultura de hoje, para trazer aquela avalanche, sabe, de fogo que a igreja primitiva trazia naquela época. Que seja hoje, que seja você que está me ouvindo agora, que seja você essa pessoa que vai trazer o reino de Deus aqui na terra, através da sua vida, através da sua geração, através dos seus filhos, dos seus netos. Olha, eu só desejo de verdade, de todo o meu coração, que a gente consiga olhar para isso que está errado e se levantar contra este mundo, contra o padrão deste mundo e fazer aquilo que Deus deseja fazer através das nossas vidas. Não dá pra se opor calado, não dá pra falar assim, olha, eu não concordo com nada desse mundo, mas eu vou ficar quietinha aqui no meu canto, não vou fazer nada, não vou me mexer. Não, gente. A gente só tem isso aqui, porque os caras foram lá e fizeram. Oraram pelos enfermos, pregaram nos lugares que ninguém pregaria. Se submeteram a coisas que ninguém se submeteria pela palavra de Deus.
É esses caras que eu e você desejaríamos seguir. O exemplo de Jesus. Esses caras, Pedro, Paulo, João, Mateus, esses caras, eles seguiram Jesus. Eles se inspiraram em Jesus, eles caminharam com Jesus, eles olharam para Jesus e falaram, eu quero ser igual. E claro, eles continuaram pecando, eles continuaram errando, mas eles continuaram permanecendo, fazendo a vontade do Pai. E é isso que eu desejo para você. Não é para você ser santo, perfeito. Você não é santo, não é perfeito, não vai ser. Jesus é só Ele. Mas eu tô te dizendo que você tem um valor muito grande, que você é um instrumento muito precioso nas mãos de Deus. E é muito pouco você deixar de beber, ou você deixar de ir no barzinho, ou você deixar aquela amizade, ou você deixar aquele relacionamento podre que você está vivendo para agradar a Deus. A salvação, ela é garantida quando você crê pela fé. Mas você não deseja agradar aquele que te salvou? O que tem te afastado do Pai? O dinheiro? As redes sociais? Um relacionamento, uma amizade, um ambiente? O seu trabalho? Cara, de verdade, olha para a Bíblia, lê para você ver como era a vida dessas pessoas e como elas foram transformadas por Jesus. E eu não tô dizendo que ficaram ricas e que tiveram tudo perfeito, mas elas tiveram um coração quebrantado, um coração, sabe, transformado. E essas pessoas que eram como eu e você hoje, é pessoas que a gente olha e fala, caraca, Deus, é possível eu ser uma pessoa melhor, então. Porque Pedro conseguiu, porque Paulo, que era um assassino de cristãos, conseguiu. Eu também consigo, você também consegue. Eu te convido a ler o livro do John, Coração Ardente. Eu acredito que vai te fazer sentir esse fogo e essa vontade queimar dentro de você. E eu espero que esse vídeo já tenha feito isso no seu coração, tenha despertado algo no seu coração. Eu espero de todo o meu coração que eu tenha abençoado a sua vida. De alguma forma, eu não vou pedir perdão por aquilo que eu falei, porque eu tenho certeza que é o Espírito Santo falando através de mim. E se doeu, é porque é verdade. Se doeu, é porque você realmente precisa mudar. A verdade dói, mas ela é necessária. É só a verdade que pode transformar. Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo esteja agora falando contigo, no teu ouvido, no teu coração, e falando aquilo que você precisa deixar para trás, aquilo que você precisa renunciar. Aquele ídolo, seja lá o seu eu ou alguma coisa, o dinheiro, seja lá quem for o seu ídolo, que você possa quebrá-lo, possa destruí-lo, possa removê-lo da sua vida, em nome de Jesus.